Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira, dia 2 de março, e eu queria conversar um pouquinho com vocês. Deus colocou no meu coração, na verdade, assim, começou que eu tava assistindo um vídeo aleatório, né? Normalmente, quando eu vou fazer os serviços de casa, eu coloco algum vídeo pra passar o tempo e ser mais rápido, né? E aí, dessa vez, eu coloquei um vídeo que era uma entrevista com um milionário. Não era cristão o vídeo, né? Mas também não feria meus princípios. E uma das coisas que ele falou é que todo mundo tem algo que é bom, né? E ele falou que as pessoas tinham que investir no que você faz bem. Todo mundo tem alguma coisa que faz bem. Se você não sabe, você pergunta para as pessoas que convivem com você para saber o que você faz bem. E assim, eu tenho muita dificuldade, porque eu sei fazer um pouquinho de cada coisa, né? Só que eu não me acho 100% em nada. Mas enfim. E uma das coisas que eu acho que eu me sinto muita vontade em fazer, se eu faço bem, eu não sei, mas eu me sinto muita vontade em fazer, é de falar. Eu ficava indignada que a professora falava na reunião pra minha mãe que eu conversava muito, né? E depois que eu assisti esse vídeo, Deus tocou no meu coração que eu tinha que aproveitar essa facilidade que eu tenho para falar, de compartilhar a palavra dele, né? Compartilhar dicas do dia a dia, né? Como a maternidade, mas tudo envolvido em algo que vai fazer o bem para o meu próximo, né? Que vai acrescentar na vida do meu próximo. E eu falei assim, eu tô acordando às 6, né? E eu falei assim, eu preciso acordar às 5, né? Faço meu devocional e falo da palavra. Mas eu não consegui, faz uns dias. E hoje eu despertei às 4, né? Meu filho acordou e eu despertei e não conseguia mais dormir. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas a mente fica assim, um turbilhão, sabe? Rodando, vendo as informações, coisa que você tem que fazer e você não consegue voltar a dormir. Eu acho que eu vou cortar esse vídeo, vou fazer de lado, porque eu vou colocar no YouTube. Então, vou continuar daqui a pouco. Pronto. Então, gente, e aí o que eu queria falar com vocês? Primeira coisa é isso, né? Explicar que toda vez que eu conseguir, que Deus permitir, eu vou gravar esse vídeo aqui. E a segunda coisa... Nossa, agora eu tô olhando de lado. Pera aí, eu vou gravar, vou virar o celular de novo. Pronto. Ai, pior que tô olhando pra câmera, a câmera ali. Então, tem que olhar pra câmera. Então, e a segunda coisa que eu tenho pra falar pra vocês é compartilhar algo com vocês. Eu comecei um plano de leitura o ano passado, em setembro, e eram 90 dias do Novo Testamento, né? Nossa, não tá legal. Eu tô olhando do lado de lá. Deixa eu ver o que eu faço. Eu vou virar o celular. Peraí. Vou deixar assim mesmo. Porque tá ruim, porque eu tô olhando pra um outro lado, não tô olhando pra vocês. Mas enfim, eu comecei um plano de leitura da Bíblia de 90 dias do Novo Testamento. Só que eu comecei em setembro. Nós estamos em março. Porque eu lembro que ia acabar assim, no final de dezembro, ano novo, eu ia acabar esse plano. Então, era setembro, não, era outubro, novembro e dezembro. Então, eu comecei no começo de outubro. E aí, eu não terminei esse plano, né? E o que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre isso? Eu não terminei, mas eu não desisti, né? Eu nem sei em qual dia que eu tô do plano, eu devo estar mais ou menos nos 60. Tô longe dos 90 dias, né? Tô lendo sobre a vida de Paulo. Eu não lembro nenhum livro que eu tô lendo, porque eu vou lendo o que tá lá. Eu acho que eu estou em Atos. Mas eu não desisti, né? E muitas vezes a gente se propõe a fazer algo na nossa vida
E não sai conforme esperado, né? Eu já estou indo para 6 meses nesse plano de leitura. Tem dias que eu não tô afim de ler, aí eu leio assim mesmo sem estar com vontade. Tem dias que eu mergulho na palavra e eu falo assim, nossa, tem isso na Bíblia? Eu não sabia que tinha isso na Bíblia. E tem dias que eu não consigo, que o dia foi tão corrido que eu nem lembro, né? A nossa rotina muda, aí eu tenho que encaixar um horário para isso, mas eu não desisti. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês. Se você se propõe a fazer alguma coisa, incluindo a leitura da palavra, e aí você não conseguiu cumprir com o que você planejou, não desista, né? O importante é não desistir, recomeçar. Lá no plano, quando passa muitos dias assim, aí eu aperto o botão e coloco assim, ó, ficar em dia. Aí ele atualiza as datas, né? E coloca quando que eu tenho que terminar, voltando a ser uma leitura diária. Então, fique em dia nos seus planos, nos seus projetos. E a segunda coisa que eu gostaria de falar, isso sobre a leitura que eu tive hoje, lá fala muito de Paulo, né? Na verdade, não fala de Paulo, quem fala é Paulo. E ele tem muitas estratégias, né? Ele fala, olha, vou fazer isso. Ele fala das ofertas, ele fala do comportamento, ele fala dele mesmo, ele fala das falhas dele, das dificuldades dele. E eu falei assim, nossa, como que ele consegue, né? Porque ele não fez um curso para isso. Ele não foi treinado para isso, para falar da palavra de Deus, né? E pelo contrário, ele perseguiu o povo. E mesmo que ele tivesse aprendido sobre isso na infância dele, se ele fosse da linhagem que ele aprendeu isso, que eu também não lembro, mas ele faz tudo com muita estratégia, né? E como que ele conseguiu isso? É só o Espírito Santo, né? A partir do momento que ele conheceu a Deus, mesmo sem conhecer Jesus, né? Mesmo sem ter uma Bíblia como a gente tem, né? Então ele teve uma experiência individual com Deus quando ele ficou cego. E, e o Espírito Santo foi direcionando, né? E o que que eu trago isso para a nossa vida hoje? Muitas vezes a gente tenta fazer muita coisa, né? Tenta dar conta de muita coisa e não consegue. Então, vamos orar, pedir para o Espírito Santo nos dar estratégia, que seja fluido, que seja de acordo com a vontade dele, né? Para que a gente consiga dar conta, que a gente consiga ter estratégias. Às vezes é uma coisinha que você muda e as coisas fluem. Na nossa rotina de mãe, de dona de casa, de esposa, quem trabalha fora, às vezes é uma, ai, se eu fizer isso, nossa, facilitou o meu dia, né? Então vamos pedir sabedoria para o Espírito Santo, para que a gente consiga ter essa sabedoria, né? Essa direção do Espírito Santo. Porque não foi ninguém que orientou Paulo, e Paulo orientou muitos, mas ele não teve uma pessoa para seguir e ensinar ele. Foi o Espírito Santo, ele não teve nem Jesus para ensinar ele. Então foi puro Espírito Santo. Então vamos receber esse dom, né? Que Paulo recebeu. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma oração, tá bom? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, Senhor, por este momento e que o Senhor esteja sobre as nossas vidas, Pai. E abençoa o nosso mês de março, que está iniciando hoje. Na verdade, iniciou ontem, mas hoje é uma segunda-feira, que normalmente é quando a gente inicia nossa semana. Então, que seja um mês na sua presença, na sua vontade, ó Pai. Blinda, Senhor, os nossos filhos, as nossas famílias, de tudo que não agrada a Ti, de tudo que vem para atacar, roubar, destruir as nossas famílias, as mentes dos nossos filhos. Blinda, ó Pai, e abençoa, Senhor, a nossa semana. Em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje a gente vai começar como se fosse um advento de Páscoa,
que a gente montou para o clubinho do livro da igreja. E é muito importante a gente falar da palavra de Deus com os nossos filhos, dedicar tempo para os nossos filhos, né? E se você gostaria de fazer esse estudo sobre a Páscoa junto com a gente, entre em contato comigo, que eu mando o arquivo do livrinho. Ele é bem simples, tá? Um versículo por dia, com um estudo direcionado para Páscoa. E todos conseguem encaixar na sua rotina. Fiquem com Deus e Deus abençoe.